Olá, seja muito bem-vindo ao seu novo espaço de organização digital, o Workspace, que foi esse template dentro do Notion completo e íntegro que une tudo o que você precisa para gerir a sua empresa dentro do dia a dia. Esse foi um espaço que eu desenvolvi ao longo de anos, a partir das minhas próprias necessidades, das minhas próprias demandas ali, como pequena empresa. E hoje eu estou compartilhando esse material que eu produzi com tanto carinho com você. E antes da gente fazer um tour por dentro desse espaço para eu poder te explicar como ele de fato funciona, eu queria fazer uma breve introdução caso você tenha caído aqui de paraquedas. Então, eu sou a Bruna, sou nutricionista por formação, mas atualmente eu atuo integralmente como estrategista digital e mentora de posicionamento para marcas pessoais. E a minha jornada no empreendedorismo começou vendendo os meus próprios serviços como nutricionista. Então, a partir do momento em que eu formei, eu já tinha uma visão de que eu queria usar o meu espaço digital para poder alcançar pessoas, para poder vender os meus serviços. E por conta disso, eu sabia que eu precisaria trilhar um certo caminho, que eu precisaria correr atrás de algumas habilidades para conseguir colher esses resultados. Então, eu me aprofundei nos estudos de marketing, de posicionamento digital, de branding pessoal, de comunicação, de persuasão, de vendas, e fui aplicando ali dentro do meu próprio perfil e fui colhendo os resultados. Então, logo nos primeiros meses de formada, eu já tinha uma agenda cheia, eu tinha alta procura pelo meu serviço, eu precisei abrir, inclusive, uma lista de espera. Eu consegui crescer minha audiência dentro do Instagram, consegui visibilidade. E junto com esse processo, começaram a surgir demandas também de outras profissionais que viam o meu trabalho acontecendo, que viam os meus resultados e queriam saber como que eu fazia, o que eu fazia, qual que era o meu método. Então, concomitante a isso, eu comecei também a mentorar, a dar cursos, mentorias, consultorias para essas profissionais, para auxiliar elas a trilharem um caminho parecido. E foi assim que eu praticamente transitei de carreira, eu percebi que essa era a minha verdadeira paixão, eu queria sempre, cada vez mais, me aprofundar dentro da área da comunicação, e foi assim que nasceu a Las Nutris, que hoje é a minha empresa, que atua ali prestando serviços e treinamentos para profissionais que utilizam a própria imagem para vender os seus serviços, suas habilidades dentro do Instagram. Então, eu comecei como uma prestadora de serviço, mas ao longo do tempo, né, ao longo da jornada, eu fui crescendo e aumentando a minha visão mesmo de negócio. Comecei a trabalhar com infoprodutos, fiz lançamentos, trabalho com produtos no perpétuo. A partir disso, senti cada vez mais a necessidade de ter um espaço para poder me organizar. Porque assim como toda pequena empresa, comecei de uma forma muito enxuta e quando é assim, a gente precisa ter muita organização e muita visão de fato para conseguir dar conta e equilibrar todos os nossos pratinhos. Então a verdade é que quando você está nesse processo, nesse início dessa jornada, você é responsável por praticamente todas as frentes, se não todas as frentes do seu negócio. Então você não é só a expert, né? Você é o administrativo, você é o operacional, você é o comercial, você é o marketing, é o conteúdo. Então você precisa ter muita organização e planejamento mesmo para que isso não te engula, para que você não fique presa só em operacional, para que você não fique apagando incêndio todo dia, para que você consiga se desenvolver também, consiga desenvolver seus projetos, crescer, escalar de fato. E eu acredito que se você está aqui, você tem essa visão, você tem esse sonho para si, e eu tenho certeza que esse template vai te ajudar a organizar melhor todas as demandas que você tem nas suas mãos hoje em dia. E essa é a proposta dele de fato. Então, como eu mencionei, esse foi um template que eu não desenvolvi da noite para o dia. Ele começou pequeno e ele foi crescendo mesmo a partir das minhas reais necessidades do meu dia a dia como pequena empresa, como uma pessoa, como uma mulher que cuida de muitas frentes ao mesmo tempo. Só que, antes de passar por dentro do template, eu queria trazer uma breve explicação sobre o Notion em si, né? Então, como vocês sabem, a base desse template acontece dentro do Notion, que é uma plataforma, um aplicativo de organização digital. E eu visualizo ele como uma grande lousa digital, uma lousa em branco que você pode preencher e personalizar da forma como você quiser. E isso é o que assusta muitas pessoas, porque o Notion, ele é muito personalizável, ele é muito fluido, existem muitas possibilidades lá dentro. E para que você consiga tirar melhor proveito desse template, eu queria te explicar como funciona a base lógica desse espaço para que você consiga fazer adaptações. Porque sim, você vai sentir a necessidade, falando por experiência própria, eu já comprei vários templates, já testei vários formatos de organização e é natural que você queira adaptar uma forma, né, uma certa forma de organizar um pilar ou outro dentro da sua empresa, porque a gente é muito individual, então é natural que isso aconteça. E eu quero que você tenha essa liberdade, o template ele tá aqui para você duplicar na sua área de trabalho e assim poder editar e fazer suas adaptações. Só que você não precisa ficar fazendo as programações porque a estrutura aqui tá pronta, mas eu quero te ensinar algumas funções básicas para que você entenda como fazer adaptações quando você sentir necessidade, combinado? Então a gente vai para a tela do meu computador para poder explicar para vocês.
Essa aqui é uma página do Workspace que está aberta só para usar como exemplo. E o que você precisa saber aqui é que o Notion, como eu mencionei, é uma grande lousa digital. Então você tem um mundo de possibilidades aqui e de formas de você personalizar. Tudo começa com o comando, né, da barra lateral. Feito esse comando, ele vai abrir um menu de possibilidades de coisas que você pode adicionar. Então você pode adicionar textos em diferentes formatações, listas, checklists, páginas, imagens, vídeos, links, arquivos e base de dados. Vocês vão ver que dentro do template, cada página vai ter sua própria base de dados. Então você consegue personalizar o que tem dentro dessa base, quais são as propriedades dessa base, qual que é a visualização, é tabela, é quadro, é calendário. É uma grande programação. Só que o objetivo aqui não é que você fique fazendo programações, e sim que você só adapte as programações que já estão feitas aqui, porque elas foram construídas a partir de uma pessoa que vive as reais necessidades ali de um negócio pequeno. Mas basicamente você vai utilizar esse comando para adicionar qualquer coisa que seja, e tudo aqui no Notion também é organizado em formato de blocos. Então você consegue mover esses blocos, você consegue selecionar ele e arrastar, por exemplo, para o lado, para cima. Então eu quero que isso venha para antes dessa tabela aqui, quero que fique embaixo. Você consegue duplicar esse bloco, né? Clicando, você consegue personalizar. Então você consegue transformar ele, por exemplo, esse aqui é um texto, mas na verdade eu quero transformar ele numa citação, então ele vai mudar a formatação. Não, eu quero transformar ele em uma página, então ele vai virar uma página que vai te levar para uma outra página. E essa é uma outra informação muito importante aqui sobre o Notion. Tudo aqui funciona num formato de camadas. Uma página te leva para outra página que te dá um novo espaço em branco onde você pode construir novas páginas, novas bases de dados. E o que me agrada muito é o fato de você realmente conseguir se organizar em diferentes níveis. Então não fica aquela bagunça e poluição visual, porque as coisas estão organizadas em camadas. Tá? Como eu mencionei, muitas construções aqui vocês vão visualizar a base de dados, que é esse exemplo aqui. Essa base de dados foi uma base de dados que eu organizei, estruturei, programei já, pensando em todos os itens e propriedades que são importantes para você organizar suas tarefas. Como que funciona essa base de dados aqui? Você vai sempre ter primeiro a descrição do que é. Então aqui a gente tem a descrição da tarefa e você vai ver que toda vez que você passar o mouse, ele vai te dar essa opção de abrir essa página aqui ao lado, né? E aí você vai clicar e ele vai literalmente te mandar para uma nova página. Essa página vai abrir na lateral, mas você pode abrir ela de forma completa aqui também. E feito isso, você tem um novo espaço em branco, uma nova lousa para poder trazer especificações, para poder escrever e fazer outras construções. Você vai ter na base de dados sempre essa descrição, essa página, né, onde você vai ter esse espaço livre para poder escrever quando você abrir. E você vai ter as propriedades, que vão variar de acordo com a base de dados. Então aqui no caso, quais são as propriedades que eu adicionei dentro da base de dados de tarefa? A setorização, qual que é o setor dessa tarefa? É marketing, conteúdo, é serviço de produtos, é administrativo e financeiro? Aqui você consegue editar também essas propriedades, então você consegue mudar a cor que elas aparecem, você consegue adicionar uma propriedade nova, só digitando aqui e dando enter, então ele já vai adicionar aqui para você. Você consegue excluir uma propriedade, então isso aqui também é adaptável e é importante que você entenda, porque provavelmente você vai sentir essa necessidade de fazer adaptações. Outra propriedade aqui interessante é a propriedade de status, onde você controla se essa é uma atividade que não foi iniciada, que está em andamento ou que já foi concluída. O responsável por essa atividade, então aqui é uma aba onde você consegue atrelar e mencionar pessoas. Então o Notion também ele te dá essa possibilidade, né, de você compartilhar esse workspace com pessoas que você trabalha, funcionários, etc. Data, então aqui já é uma propriedade que está no formato de calendário e você pode sempre adicionar uma propriedade a partir do que você sentir necessidade. Então, eu senti que eu quero adicionar, na verdade, outro tipo de seleção. Então você adiciona a propriedade de seleção e você cria essas opções. Então, a seleção 1, a seleção 2, etc. Tá? Então, você pode adicionar novas propriedades se você sentir necessidade. Sempre que você clicar aqui em cima, ele vai te dar todo esse menu de personalização, de fato, dessa propriedade. Outro ponto importante aqui para você entender sobre a base de dados é que você consegue filtrar os dados que aparecem dentro dela. E isso é uma coisa que também me agrada bastante aqui dentro do Notion. Então, digamos que eu queira filtrar, por exemplo, as tarefas da área de marketing e conteúdo. Então, você vai clicar nesse ícone do filtro aqui, você vai selecionar o setor, por exemplo, que é onde a gente quer criar um filtro, e eu quero o setor de marketing e conteúdo. Então, dessa forma, os dados eles vão ser visualizados, por exemplo, só as tarefas da área de marketing e conteúdo. Tá? Então, a base de dados ela é interessante por conta disso. Você consegue construir ela como você quiser e você consegue aplicar filtros dentro dela para que a visualização fique mais fácil. Tendo isso em mente, tendo essa noção básica de como tudo funciona, a gente já pode, então, visualizar
o nosso Workspace. E essa aqui é a página central do Workspace, o link que vocês estão recebendo, já prontinho para você só duplicar. Basta você clicar nesse ícone aqui no canto superior direito da tela em duplicar e você já vai ter acesso a ele dentro da sua área de trabalho e ele vai estar pronto para você poder fazer suas adaptações e personalizações. Então, só para te explicar uma visão geral, o Workspace foi um espaço criado para centralizar tudo da sua empresa. Tanto a base, a estrutura, dados, etc., como a parte operacional também, que faz você estar agindo ali dentro do dia a dia. Como eu mencionei, o interessante é que as coisas aqui podem e são organizadas em camadas, e essa é a grande proposta desse Workspace. Então, você vai ver que nessa visualização você vai ter a coluna de onboarding e a coluna de central operacional. Cada linha dessa aqui vai te levar para uma página com construções específicas ali para você só adaptar, tá? Aqui na área de onboarding é onde você vai organizar muitas coisas estruturais e básicas da sua empresa. Pensa como se fosse um onboarding para um funcionário novo. Tudo que ele precisa saber. Então, o que a gente tem aqui dentro de onboarding? Os dados da empresa, as senhas e acesso, a matriz de atividade, quem são os colaboradores, qual o job description dele, planejamento estratégico numa visão anual e visão mensal, central de processos e mapa da marca. Já na central operacional, aqui você vai ter acesso a páginas onde você provavelmente vai estar fazendo mais ações dentro do dia a dia. Então, por exemplo, a aba do financeiro, onde você vai estar fazendo controle das suas finanças dentro da empresa. A aba de produtos e serviços, onde você faz controle, por exemplo, tanto dos produtos que você tem, dos clientes que você tem, tarefas e demandas, calendário editorial de conteúdo, reuniões. Então, aqui é onde você vai, de fato, estar operando dentro do dia a dia. Descendo mais um pouquinho, você vai ter essa visualização de tarefas da semana. Então, aqui você já tem uma base de dados, aquela que eu te mostrei, com filtro para a semana. Você provavelmente vai precisar ajustar esse filtro, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para você entender essa visualização inicial. Então aqui você já visualiza as tarefas da semana, então qual que é a tarefa, qual que é o setor, qual é o status e qual que é a data. E aqui embaixo você tem essa visualização também semanal, que é uma visualização que você vai construir toda semana, de fato, para organizar tudo que você tem para fazer. Então você visualiza, por exemplo, quais são as tarefas que você tem para entregar naquela semana, assim como você também tem um espaço para organizar toda a sua rotina semanal, não só em relação ao trabalho, mas em relação a outras coisas. Então, por exemplo, você vê que tem treino, atendimento, planejar conteúdos da semana, suporte do WhatsApp, e eu vou explicar também como que vocês vão trabalhar dentro dessa construção, tá? Mas essa é a visualização da página central do Workspace. Você tem as centrais de onboarding operacional, as tarefas da semana e a sua organização semanal. E agora passando por dentro de cada página para poder explicar para vocês. Aqui em dados da empresa é um espaço onde você vai organizar de fato os dados cadastrais da sua empresa e documentos importantes. Vocês vão ver que dentro de todas as páginas que vocês entrarem, vai ter essa descrição do que é essa página e já uma construção pronta para você só adaptar. Então aqui já está pronto para você só preencher com os dados, por exemplo, razão social, nome fantasia, CNPJ. Aqui embaixo tem um espaço, inclusive, para você anexar documentos. Então, se você quiser trazer documentos, já está tudo certinho aqui. Você só clicar, escolhe o arquivo, sobe aqui. Então, a programação realmente já está feita. A sua função é só usufruir. Aqui em senhas e acessos também é um lugar onde você vai centralizar o acesso a plataformas, logins e e-mails que você vai disponibilizar para o time ou para você mesmo, então um espaço para você centralizar tudo isso. Aqui eu já deixei algumas construções prontas também, então para você deixar os logins do Google, Instagram, Facebook, e-notas, Trello, Zoom. Caso você queira adicionar novas plataformas, você vai vir aqui no ícone dos 3 pontinhos aqui, duplicar esse bloco. Você vai duplicar o bloco, ele já vai vir com a formatação correta, e aí você só vem adaptando. Muda aqui o nome, muda o link e faz a mesma coisa aqui. Aqui vem, duplica e vem construindo. Então é bem simples, bem fácil de utilizar. Aqui em Matriz de Atividades e Colaboradores é um painel central para você organizar os setores e as atividades da empresa. Então você encontra tanto estrutura de colaboradores com seus papéis, responsabilidades, informações de contato, além de uma visão geral de todas as atividades. Aqui a gente já tem uma base de dados vinculada para você mexer, para você adaptar. Então, como eu falei, cada base de dados vai ter sua própria personalização e suas propriedades. O que a gente tem dentro dessa base de colaboradores e job description? A gente tem o nome do colaborador, o cargo que ele está exercendo, uma área para você colocar o telefone, o e-mail, o link do contrato e para você anexar, né, e mencionar essa pessoa. Todo início de base de dados vai ter essa opção de você abrir a aba ao lado. Quando você abrir, por exemplo, a aba da colaboradora Bruna Alves, você vai visualizar, você tem essa visualização aqui em cima, né, de qual que é o cargo, aqui do contrato, o e-mail, quem é essa pessoa e o telefone. E você vai ver que já tem uma construção aqui para você poder trabalhar dentro dessa página. Então, qual é o nome do cargo, qual que é a missão, quais são as responsabilidades, já com exemplos prontos, né? Então, eu abri aqui na Renata, minha colaboradora, estagiária, tá aqui os links importantes, informações, todas as propriedades da base de dados estão aqui. E aí eu quero fazer essa construção dentro dessa página.
basta você clicar nesse modelo. Então, muitas bases de dados já vão ter algum modelinho pronto para você só clicar, ele vai duplicar, né, aquela construção base que eu já fiz, e você vai só preencher e adaptar. Caso você queira adicionar um novo colaborador, é só você vir aqui em adicionar nova página e fazer a sua construção. Adicione o nome, adicione o cargo. Não tem aqui, então você só adiciona, escreve o nome do cargo. Então, essa aqui é a minha design. Ele aparece aqui, tá? Adicione o telefone, adicione o e-mail, contrato, enfim. Clicando aqui, abrindo, você consegue adicionar esse modelo de job description e você vem só fazendo as adaptações, combinado? Caso você queira excluir, basicamente você vai clicar nesse íconezinho, vai excluir a propriedade e pronto. E descendo aqui, a gente vem para matriz de atividades, que é onde você visualiza todas as atividades da empresa, assim como os setores. A ideia aqui é você realmente ter essa visualização macro de tudo o que acontece, até para você entender onde você consegue delegar, onde você não quer delegar. Então a ideia aqui é você adicionar e você organizar tudo isso. Você pode, inclusive, adicionar quem é o responsável por cada tarefa. Você também tem esse tipo de visualização. E aí aqui embaixo eu coloquei uma espécie de legenda, né, para classificar cada tarefa de forma estratégica e você visualizar melhor o que acontece dentro de cada área. Seguindo para a aba de planejamento estratégico, esse aqui é um espaço dedicado para o planejamento do seu negócio. Então aqui você acompanha as metas anuais e mensais e organiza os focos de cada período e analisa os resultados e aprendizados no final de cada mês. Então você vai ver que essa é uma base de dados que tem dois tipos de visualização, a mensal e a anual. Então, na mensal, a gente tem essa visualização em galeria, em cartões, e a anual, uma visualização de lista. O que acontece aqui? Você vai entrar dentro desse cartão e você já vai ter um modelo pronto de planejamento mensal para você poder organizar aqui. E vai vir adaptando, vai escrever qual que é a sua meta de faturamento, enfim, quais são as metas do mês, quais são as ações que você precisa executar para conseguir atingir essa meta, assim como suas conquistas do mês. Então, você volta aqui todo mês para poder analisar tudo que está sendo executado. Essa visualização de galeria, ela também é personalizável, então você pode ajustar a capa. Então, o Notion, ele tem isso, né, de ser muito bonito, muito visual, e você pode, inclusive, transformar ele numa experiência bem visual da sua marca também. E aí, aqui você também tem a visualização anual que você vai preencher também. Então, você vai preencher tanto a visualização mensal como a anual. Quais são as metas anuais da empresa? Então, aqui você tem uma visão tanto mensal quanto anual do planejamento estratégico do seu negócio. Seguindo para a central de processos, essa é uma aba para você reunir os principais processos, rotinas e formas de fazer do seu negócio. Então, é o ideal para padronizar algumas entregas, delegar tarefas, manter tudo funcionando com clareza. Então, a gente tem uma base de dados aqui onde você tem o nome do processo, o setor desse processo e a data de criação dele. Se você clicar em abrir aqui, você também vai vir para uma página já com uma organização para você preencher. Então, por exemplo, esse é o processo sobre como organizar o onboarding do cliente. Qual que é o objetivo desse processo? Qual que é o passo a passo? Quais são os materiais e links que são úteis e necessários para esse processo acontecer? Então, você, estou precisando adicionar um novo processo, clique em nova página, coloca todos os dados e informações, adiciona o modelo do processo e só adapta. E por fim, aqui, o último pilar aqui na central de onboard, a página de mapa da marca, que é uma central de identidade. Então aqui você vai reunir os pilares estratégicos que orientam todas as ações do negócio. Essência, posicionamento, público, linha editorial, tom de voz. Como essa aqui é a minha área de expertise e atuação, eu já deixei muitas construções prontas aqui, de fato, para vocês só preencherem. Então, a gente tem uma visualização, uma base de dados, uma visualização de galeria. E aí você clica dentro de cada cartão e você já vai ter algumas sugestões de o que você precisa incluir. Brand Story, missão, valores, manifesto, já tem todas as orientações aqui, basta você preencher. Então você tem a aba de essência e posicionamento, público-alvo, onde você vai ter orientações para especificar o que você precisa saber sobre o seu público, linha editorial, identidade verbal, identidade visual. Entendendo, então, essa base, a gente pode vir para a parte operacional, que é onde vão estar acontecendo a maioria das ações do dia a dia ali da sua empresa. Então aqui na central operacional a gente tem a aba de financeiro. Aqui você vai organizar recebimentos, despesas e informações financeiras essenciais para manter o seu negócio saudável. Então você vai ter 3 tipos de base de dados aqui para você visualizar e se organizar. Primeiro, a gente tem uma base de planejamento estratégico. Então é aqui onde você vai planejar as metas de faturamento de cada mês. Então aqui está descrito o mês, qual que é a meta de faturamento desse mês, quais são as observações, por exemplo, como que você vai chegar nesse nível de faturamento. Então eu vou vender 5K de atendimento, 5K com curso 1, e qual que é o resultado dessa meta. Para você adicionar um novo mês, é só você clicar aqui em nova página e fazer suas novas construções. Aqui você tem uma visualização, né, de meta de faturamento. Aqui embaixo, em orçamento mensal, você tem uma tabela para você visualizar quanto que a sua empresa custa por mês. Então basicamente aqui você vai adicionar o custo,
qual que é a categoria desse custo, é um imposto, é contabilidade, é um prolabore, é um investimento, é uma assinatura, você pode adicionar novas categorias, qual que é o valor desse custo, alguma observação, então, por exemplo, a mentoria é um investimento, eu divido em 6 parcelas de 1.200, né? Então você pode adicionar alguma observação importante, e aqui um checklist se isso já foi pago ou não dentro daquele mês, tá? É como se todo mês você vai ter que meio que dar uma reorganizada aqui, mas é muito simples, é só você dar check, é para você ter um controle também de todos os pagamentos do mês. Aqui embaixo você vai ver que, inclusive, ele soma todos esses valores aqui. Então, você consegue ter uma visualização, de fato, de quanto que a sua empresa está custando. Isso ajuda muito a ter organização financeira. E aí, aqui embaixo que você tem o painel financeiro anual mesmo, de tudo que está acontecendo, tudo que entra e tudo que sai ao longo dos meses. Então, aqui você tem uma visualização de saídas, tanto de entrada. Aqui na visualização de saída, você vai descrever qual que é o custo, você vai selecionar que é uma saída, tá? E aqui você vê que as colunas estão organizadas por meses. Então, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Se você arrastar até o fim, ele vai estar até dezembro, né? E a ideia aqui é você preencher tudo que você está gastando. Então, por exemplo, o ChatGPT é uma saída que é uma assinatura, então acontece todos os meses. Então, você preenche durante todos os meses os R$120, por exemplo. Isso te ajuda a ter previsibilidade de quanto que você vai custar, por exemplo, em junho, se você já sabe a maioria dos seus custos. O aluguel do estúdio, por exemplo, foi algo que só entrou no mês de março. Então, você deixa aqui, ele vai estar descrito aqui como um custo, mas ele só vai estar preenchido dentro do mês de março. E aqui embaixo você vê a somatória de todos os custos. Então, você vê quanto que você custou aquele mês e você também consegue visualizar alguns custos que já estão previstos para os próximos meses. Mudando a visualização para entradas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai adicionar qual que é a entrada, colocar o filtro certinho aqui, isso é muito importante, e descrever quanto que entrou de cada serviço, de cada produto que você tem, para você também visualizar. Então, você consegue entender de forma muito clara quanto que está saindo e quanto que está entrando em cada mês, inclusive calculando o lucro, né, quanto que você está lucrando ali. Então, é bem fácil para você adicionar novas informações. Já sabe, só clicar em nova página, adicionar as categorizações, seguindo então para a aba de produtos e serviços. Aqui é uma central para você organizar tudo que a sua marca oferece. De atendimentos individuais a produtos escaláveis, cada serviço tem sua própria página com uma estrutura interna para facilitar a organização e gestão. Então, a gente tem essas duas colunas. Uma coluna para organização de infoprodutos e uma coluna para organização de serviços. Então, são estruturas um pouco diferentes e eu vou mostrar para vocês. A ideia é que você crie uma página para cada produto. Então, se você tem 2 cursos, você vai literalmente só copiar essa página, você vai duplicar ela, na verdade, para que cada uma represente um produto digital que você tem, tá? Entrei aqui dentro dessa página, você já vai ver as construções prontas também. Então, qual que é o nome do produto, o tipo, o valor, o status desse produto, propósito, público-alvo, conteúdo. Então, por exemplo, esse é um curso online. Então, aqui ele está dividido em 4 módulos. Se você abrir, você vai ver que tem um espaço para você roteirizar cada uma das aulas, por exemplo. O Notion é essa lousa em camadas. Então, você vai criando essas camadas, páginas dentro de páginas, mas que te ajuda a organizar tudo. Então, aqui tem espaço para você, por exemplo, roteirizar quais são os entregáveis, links e construções importantes. Então, página de vendas. Aqui você deixa o link da página. Aqui você tem uma página, por exemplo, para fazer a cópia dessa página de vendas. Então, é um lugar não só para você fazer gestão, mas para você organizar toda a estrutura e ter isso salvo, né? Ter esse histórico salvo. E aqui na aba de serviços, você vai ver uma estrutura um pouquinho diferente. A gente está falando de uma metodologia, a gente está falando de cliente. Então, o que a gente tem de entrega aqui? Primeiro, uma estrutura e fluxograma com páginas ali para você organizar cada um desses itens que são importantes. Então, qual que é a metodologia desse serviço? Se você clicar, já vai ter uma construção aqui para você trabalhar. O contrato, então, qual que é o modelo do contrato? Onde que você envia esse contrato? Formulário pré-atendimento, então, para você deixar o link salvo aqui. Quais são os entregáveis? Quais são os prompts no GPT que você, porventura, pode utilizar facilitar essa operação? E aí, descendo aqui, a gente tem uma base de dados para você fazer uma visualização de acompanhamento das suas clientes. Então, qual é o nome dessa cliente? Qual que é o status dessa cliente? Quando que ela assinou o contrato, já com o formato de calendário aqui, e esse controle de encontros, já fez o encontro 1, 2, 3, aqui vai variar muito de como você oferece o seu serviço, mas lembra que no início da aula eu ensinei vocês a organizar e personalizarem, por exemplo, uma base de dados com novas propriedades? É basicamente isso que você vai fazer aqui. Então, eu queria colocar aqui, por exemplo, o programa que a minha cliente assinou. Então, você pode adicionar uma propriedade de selecionar e você vai colocar, por exemplo, ela tem um programa bimestral e tem um programa semestral. E aí você consegue arrastar, mudar de ordem aqui. Olha, eu quero adicionar mais um encontro. Então você pode até duplicar isso aqui, ó. Colocar encontro 4. Aí já vai vir formatado do jeitinho que tá aqui. E aí aqui embaixo eu coloquei uma outra base de dados para quem costuma trabalhar, por exemplo, com lista de
espera, com acompanhamento ali de leads e de interessados. Então aqui a formatação é um pouquinho diferente. Você tem o nome da cliente, a data que você entrou em contato com essa cliente, qual que é o status da aplicação, a cliente já foi convertida, é prorrogada, está em negociação, quais são as considerações e se você já fez o follow-up dessa cliente. Então também é uma forma de você manter esse controle, caso você trabalhe num formato onde você tem que entrar em contato com as clientes, com as interessadas, quando você vai fazer follow-up e etc. Como eu mencionei, a ideia é que você tenha uma página para cada serviço, para cada produto, para que você tenha um bom controle de tudo. Então, por exemplo, eu tenho o serviço de atendimento e de mentoria individual. Então, tenha uma página para cada, para você, de fato, conseguir organizar as clientes de cada uma, a estrutura, entregáveis de cada um. Voltando aqui, a gente entra na aba de tarefas, que foi aquela base de dados que eu mostrei para vocês no início. Então, a base de dados de tarefa vai ter, basicamente, a descrição da tarefa, qual que é o setor, o status dela, a data e o responsável. Você pode adicionar novas propriedades se você sentir necessidade. Mas essa aba aqui, exatamente como está aqui, ela é uma visualização completa da sua aba de demandas e tarefas. Você não precisa necessariamente categorizar. Então, às vezes, você lembrou de uma tarefa que você precisa fazer, lembrou de uma coisa que você precisa executar. Você pode só jogar aqui dentro o nome dessa tarefa, você não precisa pôr dados, você não precisa pôr status, etc. É um lugar de você centralizar tudo, de você, listar tudo que você tem pra fazer, tudo que tá pendente, mesmo que não tenha data. E aí você consegue, por exemplo, organizar a sua semana, né, organizar a sua rotina baseada nessas tarefas. Então, digamos que você tem uma lista aqui com 10 tarefas, só que só 2 delas estão com datas definidas. Então, você pode, por exemplo, eu vou definir que essa minha tarefa 4 aqui, eu vou fazer essa semana. Defina uma data para essa tarefa. Então, você coloca um prazo para si mesma. Isso ajuda demais para quem trabalha sozinho, tá? Então, aqui é um lugar onde você organiza tudo isso. E aí, se você vir aqui na página inicial, você vai ver que você vai ter essa mesma visualização. É a mesma tabela, é a mesma base de dados sendo visualizada nessa aba central aqui, porém com o filtro de data, um filtro de data para aquela semana. É aqui que você vai ter que fazer, provavelmente, ajustes ali dentro do seu dia a dia. A ideia aqui é você estar sempre filtrando quais são as tarefas que você tem na semana vigente. Então, por exemplo, hoje é dia 23 de junho, segunda-feira. Então, eu vou vir aqui em data e eu vou selecionar o dia de hoje. Eu vou tirar esse filtro aqui. Vou selecionar o dia de hoje até sexta-feira. Dessa forma, a tabela ela já vai filtrar todas as tarefas que são para essa semana. Então, você tem essa visualização de tudo que você tem que entregar nessa semana para quando que você tem que entregar. Só que para isso você precisa definir uma data para sua tarefa. Por isso que é importante você entrar na aba de tarefas aqui, definir as datas certinho, para que você consiga ter essa organização, essa integração funcionando tranquilamente, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou visualizando todas as tarefas da semana e eu já consigo fazer um controle, tendo essa visão aqui na página inicial. Combinado? Seguindo para a aba de calendário editorial, aqui onde você vai organizar toda a sua produção de conteúdo. Então, é um espaço para você planejar e acompanhar a sua presença e marca nas redes sociais. Então, primeiramente, você vai ter essa base de dados que está nessa visualização de quadro, como se fossem colunas. E a ideia aqui é você preencher as suas ideias que você tem para sua criação de conteúdo. Eu gosto de categorizar minhas ideias de acordo com a editoria. Então, digamos que eu fale dentro do meu conteúdo sobre corrida, como intuitivo e autocuidado. Então, eu vou adaptar o nome dessas editorias. Então, corrida, aqui como intuitivo, aqui autocuidado. E vou categorizar as minhas ideias também. Assim, as minhas ideias já entram organizadas aqui dentro do calendário. Quando você clica, por exemplo, em uma ideia, você vai ver que existem muitas propriedades dentro dessa base de dados. E aí você vai vir categorizando essa ideia. Então, qual que é o tipo de conteúdo, qual que é o formato desse conteúdo, se existe alguma referência, então tem um espaço para você colocar o link, o status dessa produção, a data de publicação e aqui um controle, inclusive, né, de como que é a performance desse conteúdo. Como ele está no mundo das ideias aqui, no banco de ideias, você provavelmente não vai ter dados, por exemplo, sobre performance, sobre data de publicação, às vezes nem rede social, às vezes você não vai ter ideia de nada. A grande questão aqui é você ter as suas ideias organizadas e centralizadas num só lugar e depois, com o tempo, né, conforme você for executando, você vem trazendo essas categorizações, tá? De calendário mensal. E essa visualização, ela tá dividida entre 3 abas, tá vendo aqui? Tem o Instagram, o TikTok e o Em Produção. Qual que é a ideia aqui? Você, por exemplo, tem as suas ideias soltas aqui no banco de ideias. Então, toda semana você vai sentar e você vai selecionar quais ideias você vai executar. Então, eu vou selecionar essa ideia aqui, ideia 3, para produzir essa semana. O que eu vou fazer? Eu vou definir que eu vou produzir ela, por exemplo, amanhã, então eu vou definir uma data para ela, e eu vou colocar que ela está no status em produção. Automaticamente, essa ideia já vai descer aqui para a base de dados de em produção. Então, você consegue visualizar tudo que está sendo produzido, né? O que você precisa produzir. E aí você vem categorizando.
para qual rede social qual que é o tipo de conteúdo, qual que é a data de publicação. E a partir do momento em que você executar esse conteúdo, você pode vir organizando esse status, né? Então tá agendado. E também o postado, tá? Então, postei esse conteúdo. Quando você clicar, ele vai sumir e vai vir para visualização de calendário. E aí você vai ver que ele vai aparecer nesse calendário aqui, nessa outra visualização dessa tabela, dessa base de dados. Então isso te ajuda a ter a visualização de como está a sua frequência, o que foi postado, inclusive como que tá a matriz de conteúdo, se você está variando as suas editorias, se você está criando conteúdo, né, para os seus diferentes níveis de consciência, de conexão, de posicionamento. E você consegue também, depois que esse conteúdo estiver no ar, você consegue vir aqui e analisar a performance. Então, se ficou em conteúdo de alta performance. Então, isso te permite ter uma visualização estratégica mesmo da sua produção de conteúdo, de como que tá de fato, né? De como que você tá executando suas ações, como tá a sua frequência, como que tá a performance do conteúdo, o que tá funcionando, o que não tá. Então, essa é uma visualização bem integrada, né? Essas bases de dados, elas são integradas. E aí, descendo aqui, no final dessa aba, você encontra também uma central, onde você organiza alguns pontos importantes para sua produção de conteúdo. Tem essa visualização de galeria, como, por exemplo, referências e perfis de conteúdo, estratégia de posicionamento, que está muito relacionado, né, sobre sua estratégia de frequência, formatos criativos, meta de postagem, etc. Um espaço para você jogar ideias, um espaço para você organizar alguns prompts no GPT, beleza? Então essa aba aqui é uma aba para você organizar as suas ideias e a execução delas. E aí, voltando aqui pro Workspace, a gente tem essa aba de reuniões, que é um espaço para você registrar pautas, decisões e encaminhamento de reuniões. É ideal para manter um acompanhamento, né, entre os encontros e garantir uma continuidade das ações. Então essa base de dados aqui, ela tem uma descrição da reunião, quando que essa reunião aconteceu e qual setor essa reunião é. Basta você adicionar. Aqui vocês já vão ver um modelinho pronto também, qual que foi a pauta da reunião, um resumo dela, as ações que são necessárias. Então, caso você queira adicionar, né, quando você for preenchendo, é só você clicar nesse modelo da reunião, ele vai adicionar já esse modelo pronto. E é só você preencher e adaptar. Então aqui na central operacional é exatamente onde acontecem todas as operações dentro do dia a dia. Financeiro, seus produtos e serviços, controle ali de clientes, etc. Tarefas, o calendário editorial, né, as reuniões. Aqui já mostrei pra vocês, né, já ensinei como organizar essa visualização das tarefas da semana. E aí, descendo aqui por último, você tem uma to-do list no formato semanal, dividido em colunas, né? Então cada coluna é um dia da semana. E aqui a ideia é você organizar todas as tarefas, tudo que você tem pra fazer aquela semana. Então, isso aqui é uma coisa que você vai ter que organizar toda semana. Então são ações que você vai precisar estar sempre adaptando. Mas muitas vezes as coisas vão ser padrões. Então, por exemplo, treino 7 horas da manhã. Então isso é uma coisa que sempre vai acontecer, então fica fácil. A ideia é você manter um controle e fazendo um checklist semanal aqui de tudo que vai acontecer. E tendo essa visualização de tarefas da semana, fica fácil de você incluir. Então, digamos que essa tarefa 4 seja produzir conteúdo, organizar a semana de conteúdo. Então, você já traz essa tarefa para cá, você vem, seleciona a nova página, descreve a sua tarefa. E aí você consegue abrir essa página e colocar especificações aqui dentro. Então, eu tenho que produzir conteúdo para tal pessoa, fazer tal coisa. Às vezes trazer mais especificações. Por exemplo, o suporte para WhatsApp. Para quem que eu tenho que dar suporte, né? Eu gosto de listar cliente X, cliente tal. Então, venho listando. Eu gosto de usar a página, de fato, para construir coisas, e você vem fazendo um controle do que foi concluído. Esse atendimento foi remarcado, senão você consegue arrastar pro outro dia. Então essa visualização, né, de quadro também, ela é bem legal, porque você consegue ir adaptando. Quando você for refazer a sua semana, é só você basicamente editar a tarefa, reescrever ela, e assim você vai fazendo essa adaptação. É uma espécie de Google Agenda, mas eu gosto de trazer pra cá, porque me ajuda a ter essa centralização completa do meu negócio. E aí, aqui no final, só para explicar para vocês, a gente tem uma página com todos os bancos de dados, todas as bases de dados que estão dentro do Workspace para vocês. Então, a sugestão aqui é não faça nada, não altere nada que tá aqui, é só um espaço para o banco de dados ficar salvo, tá? Então, deixa isso aqui no finalzinho da página, você nem precisa visualizar. E esse é o nosso grande Workspace, é um espaço de organização, de gestão da sua empresa dentro do dia a dia, em todas as suas facetas, em todos os seus setores, para facilitar. Como eu mencionei, pode ser que você sinta a necessidade de fazer adaptações, que você sinta a necessidade de simplificar algum sistema de organização. Por isso, saiba mexer no básico do Notion, como adicionar texto, como adicionar listas, como adicionar uma base de dados, como editar essa base de dados, porque tendo essa noção, você vai conseguir fazer adaptações aqui conforme você sentir necessidade. E eu espero que vocês usufruam muito, tenho certeza que será muito útil no dia a dia, na gestão de vocês. E se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E sucesso!